Eu sou Vera Menezes, estou aqui de volta para o nosso quinto vídeo, nosso último encontro do minicurso Como se aprende uma língua estrangeira, uma promoção da editora Parábola. Nos vídeos anteriores, nos 4 vídeos anteriores, eu discuti a diferença entre método e teoria, apresentei teorias de aprendizagem que impactaram os estudos sobre ensino de línguas estrangeiras, teorias sobre língua, teorias sobre aquisição, descrevi os 4 principais métodos que tanto influenciaram os professores na área de ensino de línguas, e no vídeo anterior eu falei sobre a história da tecnologia, desde o livro até o uso das tecnologias digitais. Quando eu escrevi este livro, eu tive como objetivo fazer uma síntese das principais teorias de aquisição, porque a maioria delas não estava disponível em língua portuguesa. Mas eu tive também outros objetivos, né? Um deles foi apresentar o ponto de vista dos aprendizes e também tentar mostrar que todas as teorias tinham alguma coisa que fazia sentido para os alunos. E eu fiz isso por meio de narrativas aprendizagem que fazem parte do meu projeto Ame Fale, Aprendendo com Memórias de Falantes e Aprendizes de Línguas Estrangeiras. Quando alguém pergunta para nós o que foi mais marcante na sua infância, a gente sempre vem com algum evento que nunca saiu de nossa memória, que geralmente nos traz recordações felizes, né? Há também recordações tristes, mas geralmente a gente fala de recordações felizes. Então, quando a gente pergunta para um aprendiz, como você aprendeu uma língua adicional, uma segunda língua ou uma língua estrangeira? Eu não tenho feito, durante esse minicurso, distinção entre estes termos, né? Hoje, eu tenho consciência de que o termo mais usado é língua adicional, mas eu continuo usando língua estrangeira porque eu acho que é um termo muito usado. Bem, mas quando você pergunta a alguém como você aprende língua estrangeira, é a mesma coisa quando você pergunta sobre a infância de alguém, né? Narra-se uma história, apresenta-se um fato relevante, mas certamente outros fatos não são citados. Mas quando a gente reúne uma série de narrativas, a gente percebe que algumas coisas se repetem. E é isso que eu vou tentar mostrar nesse vídeo. Então, quando nós perguntamos para um aprendiz ou um falante de uma outra língua, né? Uma coisa que chama muita atenção no corpus das narrativas é a menção rara à escola, muito pouca menção ao professor. Isso não quer dizer que o professor não é relevante e nem que a escola não é relevante. É longe de mim sugerir isso. Mas parece que os aprendizes, né, trazem à sua memória outras coisas que eles fizeram fora da escola. Aliás, um aprendiz bem-sucedido, ele não se limita a fazer aquilo que o professor orienta, né? A fazer as atividades que o professor pede para fazer em sala de aula ou fora da sala de aula. Então, esse é o primeiro aspecto que chama muita atenção na fala dos aprendizes. Eles trazem várias lembranças e raramente eles mencionam os professores, apesar de alguns fazerem questão de destacar professores que tiveram muita influência na sua aprendizagem. O que eu tentei fazer neste livro foi, ao final de cada capítulo, de cada teoria de aquisição, ver se havia evidência em alguma narrativa de aprendizagem que pudesse dar respaldo para aquela teoria, né? Então, quando o aprendiz diz que faz alguma coisa, mesmo
os teóricos, né, os professores, dizendo que aquilo não colabora para a aprendizagem, a fala do aprendiz nos contradiz e diz que para ele aquilo teve uma importância. É claro que a gente não tem como avaliar o efeito dessa atividade. Então, uma das coisas que os aprendizes dizem muito, que a gente encontra em várias narrativas, é a repetição, né? Então, alunos dizendo que ouviam filmes, o aprendiz dizendo que ouviam filmes, reviam esses filmes várias vezes e ficavam repetindo, ou que cantavam uma música várias vezes, ou que ouviam uma fita e repetiam que estavam ouvindo várias vezes. Então, a repetição e também a memorização parece ser uma das estratégias bem utilizadas por muitos aprendizes. Eu mesma tenho lembrança de quando eu comecei a aprender inglês, de um professor tentar me ensinar uma pronúncia, a pronúncia de uma palavra cujo som era bastante diferente de português, e eu repeti aquilo inúmeras vezes para tentar reproduzir aquele som. A repetição e a memorização parecem ser evidências que existe pelo menos uma parte do nosso processo de desenvolvimento de uma língua adicional, de uma língua estrangeira, que é composta por formação de hábitos automáticos. Não dá para jogar fora de todo essa teoria. Mas outra coisa que é mencionada, e talvez muito mais do que a questão da repetição e da memorização, é o contato, né, com o idioma que a pessoa está aprendendo. Então, os aprendizes citam muito, né, como foi importante para eles ouvir música, a literatura, ter contato com a língua que eles estavam aprendendo através de insumo autêntico, né? De ouvir pessoas, de ver filmes e especialmente música. Música é uma coisa que aparece na maioria das narrativas de aprendizagem. Uma das narrativas, o História de Aprendizagem, né? Uma das histórias de aprendizagem que chama muito a minha atenção no corpus que eu coletei, e que, com a ajuda de alguns colegas e também de bolsistas, é a história de um aprendiz de espanhol. Esse aprendiz diz que a aprendizagem dele de espanhol começou com os hinos de times de futebol. Ele era um amante de futebol, especialmente do futebol da América Latina, e ele acompanhava os jogos de futebol e prestava atenção nos hinos, né? Então, esse contato com a língua, né? O contato com a música cantada em espanhol, e depois também o contato dele com a televisão a cabo e as transmissões de jogos de futebol em espanhol, contribuir para a sua aprendizagem. Ou seja, todas essas histórias, né, essa menção ao contato com o idioma que se aprende, reforçam a teoria de que nós precisamos de muito input, né? A ideia de que o contato, né, ser exposto ao idioma que nós aprendemos é importante. Em algumas narrativas, a gente encontra também a importância de se estabelecerem conexões, de fazermos associações. Eu vou me permitir ler trechos de duas histórias de aprendizagem aqui. Uma está em inglês, eu vou tentar traduzir. O aprendiz dizia assim, o aprendiz ou a aprendiz, né? Eu não registrei no livro se era homem ou se era mulher. Eu desenvolvi um sistema para aprender vocabulário. Olhava para todas as palavras que tinham a mesma raiz e as aprendia junto. Como assim? Desculpem. Employ, employment, unemployment, employer, employee.
E eu comparava as palavras tanto em português como em inglês, nos dicionários, para poder compreender os significados. Um outro aprendiz diz assim: por livre associação de cognatos e muitas procuras ao dicionário, aprendi algumas palavras e expressões. Então, essas histórias comprovam que, pelo menos para esse aprendiz, fazer conexões e associações eram atividades que ajudavam no desenvolvimento da língua que estavam aprendendo. Outro aspecto bastante citado nas histórias de aprendizagem é a importância da interação. Na minha própria história de aprendizagem, eu relato isso, né? Eu estudei inglês anos a fio, na escola, aliás, tive excelentes professores, aliás, professoras, foram todos professores no meu ensino fundamental e médio, né? Naquela época no ginásio, no curso normal e também na faculdade. Mas eu só comecei a falar a língua quando eu fui trabalhar de balconista no Palácio das Artes. Lá eu tive contato com muitos estrangeiros e eu pude interagir. E eu tive a nítida percepção de que eu adquiri uma certa fluência por conta dessa interação. E nas histórias de aprendizagem há vários exemplos disso, né? Pessoas que disseram que foi importante interagir com o próprio pai, interagir com amigos. Houve quem dissesse que foi trabalhar em um hotel com o propósito de conseguir pessoas para poder conversar em inglês. Aquele aprendiz de espanhol que eu contei a história, né, de que ele começou ouvindo hinos, também falou da importância do contato com a torcida dos times de futebol da América Latina, né? Quando ele ia assistir os jogos, ele tinha contato com essa torcida. Então, a interação parece realmente ser um fator muito importante para a aprendizagem de línguas, e alguns alunos reclamam que não têm oportunidade de interagir ou de conversar dentro da sala de aula, né? Que o ensino muitas vezes fica muito focado apenas na gramática. Nas histórias de aprendizagem, eu encontrei também evidências da importância do output. Eu vou também ler um trecho que eu acho que comprova como isso é importante. É a história de um chileno que estava aprendendo na época, português em Belo Horizonte. Ele diz: eu tenho amigos aqui em Belo Horizonte, então eu vou falando, eles vão corrigindo, e o que eu não entendo eu vou perguntando, né? Ou um aprendiz de inglês que dizia que se expressava com muita dificuldade, que às vezes outros riam dele, mas que ele foi melhorando a sua compreensão e se fazendo entender, e assim foi desenvolvendo a sua aprendizagem. Encontramos também nessas histórias referências a o que nós podemos dar o título de mediação, né? A importância de alguns professores, né? Da mediação desses professores, apesar de haver poucas menções à escola e ao professor, alguns aprendizes reforçam a importância dessa mediação, a importância da mediação de artefatos culturais, né? Como, por exemplo, filmes, livros, seriados de televisão. Estou aqui lendo. Aqui, ó, jornais, a música, novela, né? Áudios naquela língua. E, finalmente, o registro da fala interior, né? Como a gente encontra lá
na teoria do Vygotsky, né? Alguns aprendizes confessam que falam sozinhos, né? Falam para se ouvir, falam com o espelho. Então parece que é importante ouvir também a própria voz falando o idioma que está aprendendo. Num curso de habilidades orais mediadas por computador, em que nós, Ronaldo Gomes Júnior e eu, pedimos aos alunos que gravassem alguns áudios, eles falavam muito como era importante gravar, ouvir, regravar, tornar a gravar, que como isso tinha os ajudado a melhorar a fluência, no caso do inglês, que era o idioma que a gente estava ensinando. Tentando, então, responder a questão que deu título ao nosso minicurso, né? Como se aprende uma língua estrangeira, eu diria que o professor pode muito contribuir para que o aprendiz desenvolva a língua, para que ele adquira a língua, mas, como a gente viu nos exemplos que eu trouxe das várias histórias de aprendizagem, a sala de aula não é a única responsável e o professor não deve se sentir o único responsável para que o aluno consiga aprender, né? Eu acho que o nosso papel é incentivar o aluno a buscar oportunidades para praticar o idioma, para ter contato com esse idioma, para produzir gênios orais e escritos nesse idioma. É claro que quando a sala de aula oferece atividades que são relevantes, que fazem sentido para o aprendiz, ele se sente estimulado a buscar novas oportunidades. Longe de mim prescrever qualquer receita para os professores, mas se tem um conselho que eu posso dar, vamos ouvir o que os aprendizes fazem, né? E vamos ajudá-lo a buscar as suas próprias estratégias. Muito obrigada, foi um prazer atender esse pedido da parábola. Se vocês quiserem ler outras histórias de aprendizagem, vocês encontrarão algumas ao final de cada capítulo deste livro. Muito obrigada.